Eu acho que isso aí tem a ver com o que o Paulo falou há pouco, e o que foi falado semana passada, né? Se tens a luz, andai na luz, né? Que a luz é a questão do discernimento, né? E isso aí é uma forma de discernimento, e que o Pai está nos dando, né? E acho que é importante essa questão que o Ronaldo falou, justamente para embasar o que o Manuel falou, né? Então, se a lei hoje não tem força nem para o judeu, ainda mais para nós, né? Então, o judeu que nasceu sob a lei, que estava sob o domínio da lei, se o judeu que tinha esse compromisso com a lei hoje não tem mais, né? Se ele está livre, ainda mais nós que não tínhamos esse compromisso, né? Então, é importante, nesse sentido, a gente estar consciência disso, né? Que a lei ela já foi cumprida, né? Então, a lei... Engraçado, é interessante esse texto que o Ronaldo falou, né, que fala que a lei ela foi condenada na carne, né? Para que em nós se estabelecesse o preceito de Deus, né? Quer dizer, então no corpo a lei foi condenada, né? Quer dizer, e se eu, no corpo de Cristo, se eu estou em Cristo, né? Quer dizer, então toda essa responsabilidade da lei, todo esse peso da lei já foi cumprido, já foi pago, e realmente eu não tenho mais que ter compromisso com ela, porque hoje eu tenho a convicção, né? Isso é fé, né? Que a lei já não tem mais domínio sobre nós, porque em Cristo nós já fomos libertos, né? Então é importante essa consciência. Apesar de eu não ter nascido sob a lei, apesar de eu não ter nenhum vínculo com a lei, eu sei que ela não pode me aprisionar. Então a consciência de que ela já não tem valor mais é importante por isso. Então se chegar alguém que me querendo jogar o peso da lei, eu tenho consciência plena, não, por dois motivos eu não posso aceitar isso aí. Primeiro, que eu não sou judeu. E segundo, porque a lei ela não tem mais força hoje, né? Então a lei ela já foi vencida, já foi cumprida em Cristo, né? E toda lei se cumpre onde? No amor, né? Então, se eu tenho o amor de Cristo, eu já tenho o cumprimento da lei, né? Eu já estou cumprindo a lei no seu valor, né? Não na letra, né? Como fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o Espírito da lei, eu estou cumprindo em amor. Então, no corpo de Cristo, eu tenho esse cumprimento e eu não posso mais ser julgado por ela, porque esse poder de julgamento dela perdeu-se, né? Então, esse discernimento é importante, né? E é importante nós termos realmente essa convicção, né? Do que da força da lei, do objetivo dela também, né? Como fala lá, ela teve um propósito de nos levar a Cristo, né? E se hoje nós conhecemos a Cristo também, apesar de não estarmos na lei, foi por causa da lei, né? Porque Jesus veio, em algum sentido, para o cumprimento da lei. É interessante isso também. Mas essa outra parte que o Manuel falou também é muito importante, para nós ainda como diz, libera melhor o nosso caminho, né? Quer dizer, eu não tenho mais esse compromisso com a lei, nem nunca tive, né? Quer dizer, então nós voluntariamente nos deixamos levar pela lei, né? E como o Paulo falou, para nós que nascemos, né, na religião e nos envolvemos, não para nossos filhos, para as pessoas que estão chegando, que já estão nascendo em liberdade, né? E o que eles precisam realmente é ter essa consciência liberdade e amor, né? Então ou do temor, né, de Deus, né? Que muitas vezes a gente tem visto que essa liberdade também, sem uma consciência do Pai, sem consciência da autoridade do Pai, da nossa submissão a Ele, também é perigosa, né? Porque a gente acaba usando mal essa liberdade. Então, é importante realmente a gente ter essa consciência desse nosso compromisso com a liberdade, porque existe uma lei da liberdade, né? Então, quer dizer, não é uma liberdade sem lei, né? É uma liberdade com lei, mas uma lei da liberdade, né? Quer dizer, então não é sem lei, é lei do amor, quer dizer, o amor ele gera um compromisso também da nossa parte, né? Então não é liberdade para fazermos o que quiser, é liberdade para fazer a vontade do Pai, o que nós não podíamos segundo a antiga natureza, né? Como Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, por quê? Por causa da lei que opera em mim. Mas hoje eu não tenho mais esse compromisso. Então em Cristo eu posso realmente, eu tenho a liberdade de fazer realmente a vontade do Pai, porque eu estou já liberto dessas amarras, né, da lei. Eu queria também aproveitar, citando esse texto que o Paulo falou de Colossenses 1, me chamou muito a atenção essa questão do primogênito de toda a criação.
né? E o Paulo falou semana passada, né, que quando fala haja luz, né, ali Deus criou, né, Jesus ali, né, Jesus como a luz, né? Então ali ele foi criado e como primeira coisa que veio trazer luz, né? E até na nossa reunião domingo a gente estava, né, eu, Ronaldo, Manuel, Sara, Valéria, a gente estava discutindo isso, né? Se Jesus é filho de Deus, ele é Deus, né? Então, se ele é Deus, como que ele pode ser criado, né? Então, se ele foi criado, ele teve o início. Então, se ele teve início, ele não é mais Deus, né? Então, como que ficaria isso, né? Como que Jesus fala que ele é o princípio e o fim, né? Sempre existiu, sempre existirá. Então, como é que ele foi criado, né? No início. Aí, até comentando lá, eu falei que ele foi criado ali no início não como o filho, né? Como a manifestação de luz, né? Quer dizer, não o filho foi criado, mas a manifestação de luz, né, foi criada. Aí até o Ronaldo brincou, né? Você está coxambrando aí, né? Mas, e durante a semana eu fiquei pensando naquilo, né? Aí o Paulo colocou de novo esse versículo ontem, de Colossenses, acho que foi ontem, né? E eu achei interessante que ele é o princípio de toda a criação, né? O primogênito, né, de toda a criação. Jesus encarnado, o que ele fala lá? É o primogênito de muitos irmãos, né? Primogênito de toda a criação e primogênito de muitos irmãos. E aí eu lembrei daquele texto lá que ele criou a luz. Eu achei interessante o seguinte, ver o que os irmãos acham. Então Jesus, ele encarnou, né? Ele foi criado humano, né? Ou como manifestação pré-humana na criação, né? Então, a primeira criação ele foi o primogênito da criação, a primeira coisa que foi criada, mas não como Deus, mas como manifestação já humana, né? Então, ele foi criado como luz, né? Por isso que nós participamos de toda a criação com ele. E essa luz que foi criada se materializou, né, 4.000 anos depois, né? Ou sei lá quantos anos depois, em Jesus, né? Como filho de Maria. Quer dizer, então a luz ali naquele momento ganhou um corpo, ele foi criado já, porque a luz ela não é espírito, né? Apesar dela não ter matéria, ela é uma radiação eletromagnética, são fótons, né? Quer dizer, é uma coisa que já pertence ao nosso sistema, né, natural. É algo que já se manifesta nesse mundo aqui hoje, né? Então Jesus, como manifestação, né, do nosso mundo, foi realmente gerado ali, primeiramente na criação. E essa luz que foi gerada ali, através dele, né, toda a criação foi gerada. A separação da terra, a criação dos cruzeiros, das árvores, né? Quer dizer, então, o primogênito da criação. Então, ele nasceu ali na criação, né? E depois, né, se manifestou plenamente em carne após o nascimento dele, né? Mas ele começou lá, né, na criação como o primeiro que foi gerado. E é essa luz que foi gerada lá, né, que deu vida a toda a criação e hoje, né, está dando vida também para nós, né, tanto como energia, né, energia vital, né, como energia de conhecimento, de entendimento, né, para se manifestar. E ele veio, como diz lá, né, para dissipar as trevas. E as trevas, podemos analisar isso aí em duplo sentido, né? A escuridão de toda maneira, né? Escuridão da noite, do desconhecido, do pecado e de tanta coisa. Então, nele nós temos realmente essa consciência e temos a plenitude, né, de uma vida divina, vamos dizer assim, né? Deus é luz, né? Quer dizer, então, através de Cristo, nós entramos nessa luz que é do próprio Pai. E aí, com isso, me fechou bem essa questão de nós de sermos primogênitos e termos participado, como que nós participamos da criação, né? Então, em Cristo, nós vemos isso, nessa manifestação plena desde o início, né? Não apenas como verbo, né,
palavra que foi declarada que ele é o verbo, mas era também a luz, né? Então a luz, vamos dizer assim, foi a manifestação do Pai, né? Gerando a partir do Filho, né? Todas as coisas. Então temos o Espírito pairando sobre as águas, né? Jesus como luz e o Pai manifestando, a Trindade ali se manifestando desde o início. E essa luz hoje que eu vejo, né? Como o Manuel falou, né? A questão do corpo, né? Então acho que é tremendo o que está fazendo para nós hoje, porque isso aqui é manifestação de luz, né? Esse discernimento que o Pai está nos dando, essa consciência que está nos diferenciando do mundo. O mundo jaz nas trevas, né? O mundo jaz, né, na ignorância nesse sentido, né? O mundo não conseguiu enxergar a diferença de Jesus e de Cristo. O mundo não conseguiu enxergar realmente a questão do reino, né? A gente ora constantemente no Pai Nosso, que está no céu, venha a nós o vosso reino. A gente ora sem consciência. O que é isso, né? Venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É muito forte isso, quando a gente passa a entender. Quando fala que o teu reino se estabeleça, que a tua vontade se estabeleça, né? Que as tuas promessas se cumpram, né? Que a tua autoridade se manifeste aqui na terra. Então, a gente está orando, né? E sem realmente ter essa consciência do que é. E hoje, graças a Deus, nós estamos tendo. Hoje a gente está podendo enxergar essa diferença que é o que é andar no corpo, o que é andar no reino, o que é andar no mundo, né? Como o Ivan colocou no Ironita lá, né? Acho que foi no Ironita que ele pôs com relação à questão da forma do mundo, né? Então, não os amoldeis ao mundo, não entrais na forma do mundo, mas transformais para a renovação da mente, né? Então, assim, é importante nós sairmos dessa forma do mundo, sairmos dessa sombra, como o Ronaldo citou, dessa caverna, né? Das sombras, onde as coisas são invertidas, né? A sombra, ela é o reflexo, quer dizer, ela, quando reflete na parede, reflete ao contrário, né? Então, o mundo enxerga as coisas ao contrário, né? E hoje nós estamos enxergando de maneira correta, nós estamos vendo claramente, né? Não tão claramente ainda, né? Mas já com discernimento do que o Pai tem feito e do que Ele quer fazer na vida da gente. Então, é gostoso poder entender esse processo, né? E para esse processo todo é legal né? Apesar de muitas vezes ser um pouco cansativo, a gente tá falando desde o início, voltando, mas é interessante a gente ter essa convicção, o porquê das coisas, né? A questão de Tiago fala que nós temos que ter uma convicção em nossa mente para poder explicar motivos da nossa crença, né? Então, para eu poder explicar, eu preciso saber, né? Mas por que você não vai ser condenado? Por que você está livre da morte? Por que né, você não tem, o pecado não tem mais força sobre você? Eu tenho que saber, né? Apesar de eu não ser judeu, apesar de eu não estar debaixo da lei, eu tenho que ter uma convicção plena do que o Pai tem feito. Então, Deus não mandou toda a lei por 4.000 anos, né? À toa. Tinha um propósito dessa lei ser colocada, tinha um propósito de Jesus ter vindo como a lei. Porque, se eu pensar bem, por que precisava ter lei, né? Então, muito bem, Deus nem precisava ter criado o povo judeu, Jesus já vinha para todos, né? Seria muito mais fácil, não teria que passar por nada disso. Mas teve um propósito, né, de ter tudo isso que passou, né? Então, realmente, o plano do Pai é perfeito e é gostoso a gente ter esse discernimento. Mas é lógico, vamos andar para frente, mas com a consciência clara do passado. Então, o passado não pode ser uma pega para nós. Então, se eu tenho convicção plena do que já se foi, do que já foi cumprido, eu vou ter condição mais clara de olhar para frente. Qualquer pedra do passado que entrar na minha frente, eu vou pular, não vai ser motivo de tropeço, né? Porque eu vou ter convicto daquilo e aquilo vai ser claro na minha vida. Então, como o Paulo falou, muito bom essa reunião, é gostoso a gente poder estar aumentando essa convicção e aprendendo para seguir em frente, né? Amém.